Shalom, povo de Deus. Shalom, jovem. Você que está assistindo aí pela live, né? Glória a Deus. Eu recebi essa missão, né, de estar aqui trazendo uma palavra para nós, jovem. E Deus colocou no meu coração falar sobre a palavra de conversão. Fala com seu irmão assim: você não é quem você pensa. Aleluia. Quero trazer uma palavra nessa noite. Ela vai fazer nos despertar, obrigado. Nos despertar sobre a nossa conversão. Na medida que vamos consertando, na medida que a gente vamos crescendo na presença de Deus, nos convertendo, nós somos tendenciosos em acharmos que estamos vivendo uma santidade em Deus. Essa conversão nos leva a pensar que estamos em santidade. E ela começa a roubar da gente a verdade que verdadeiramente somos. Alguém está entendendo? Essa falsa conversão rouba da gente a verdade verdadeira de quem nós somos. E em vez de tornarmos homens e mulheres humildes na presença do Senhor, temos tendência de achar que somos santos demais. Deus colocou essa coisa e a gente acha que ser santo, a conversão nos leva num nível de, às vezes, de altivez, que acaba corrompendo a santidade em Deus. Eu percebo que essa falsa conversão nos leva ao nível de altivez que estamos no nível de santidade e esquece de depender daquele que nos chamou, daqueles que nós precisamos, que é o Senhor. Nós esquecemos. E precisamos estar atento a isso. Porque por mais que você esteja na presença de Deus, quando você está fazendo aquilo na verdadeira conversão de Deus, quanto mais você está mais próximo de Deus, menos você se sente digno de estar na presença dEle. Porque você reconhece quem você é. E essa falsa sensação de santidade faz muito homem e mulher, servas do Senhor, tropeçar no meio da caminhada. Porque rouba de você, rouba de nós, a dependência do Senhor. Ela tira de você a necessidade do Senhor, que agora você não consegue se entregar como deveria de se entregar para Ele. Eu e você começam a achar que somos perfeitos diante de Deus. E é isso tem sido muito comum. Isso tem acontecido na nossa caminhada. E somos muitos erros que a gente cometemos na nossa caminhada. E a Bíblia vai falar de um homem que achava que era convertido. De um homem que achava que amava o Senhor. E ele amava, verdadeiramente ele amava o Senhor. Porém, seu amor não estava embasado dentro do propósito de Deus. Vocês entendem? Dentro do propósito que Deus queria para ele. E todo amor que não está embasado dentro do propósito de Deus, ele tem a tendência de falir, irmãos. Ele tem a tendência de parar no meio do caminho. E quantas vezes nós diz que ama ao Senhor, que é apaixonado por Ele, e Deus disse assim: Deus, eu não quero te abandonar. Deus, eu não quero sair da sua presença. Eu quero sentir cada dia mais a tua presença. Deus, eu te amo demais. Às vezes a gente fala assim. Aí ninguém pode dizer que está apaixonado por Deus antes de se converter. O seu amor não pode ser embasado nos sentimentos. O seu amor não pode ser embasado somente naquela emoção. Tem que vir algo de dentro, algo que Deus tem que gerar em nós. E quando essa paixão está embasada no sentimento nosso, embasado no sentimento de oportunidade, às vezes eu estou triste, hoje eu estou com o coração mais aberto para ouvir a Deus, tem tendência de fracassar, tem a tendência de ficar. E
E quando está embasado, nós não deixa Deus transformar para tirar de nós algo que Ele quer, o amor que Ele quer de nós. Aí nós temos a tendência de falir, temos a tendência de parar no meio da caminhada. Como é lindo quando Deus está trabalhando na nossa vida, assim como tem trabalhado na minha vida. O Espírito Santo começa a trabalhar no nosso sentimento. Deus começa a nos discipular. Começa a tirar da nossa presença, da nossa vida, aquilo que rouba a atenção, para que nós venhamos dar atenção somente para Ele, que é digno. E esse homem que dizia que era apaixonado por Deus, mas o Senhor mostra para nós na palavra dele, que ele não tinha arrancado dele o verdadeiro amor que ele falava que sentia por Deus. Mas o Senhor ainda estava trabalhando nele, estava arrancando aquilo que gostaria. Aí eu peço para vocês que trouxeram a Bíblia, para abrir lá em João 21. João 21. Eu vou lendo aqui porque o tempo é... Depois disso, tornou Jesus-se a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tibíriades. E foi assim que ele chamou Dídimo, Natanael, que era de Canaã, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diga comigo: nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Eles responderam que não. Aí Deus está aqui nessa noite: filhos, tem alguma coisa de comer? Está perguntando para mim e para você. E tendes alguma coisa de comer? E responderam que não. Então lhe disse: lança a rede à direita do barco e acharei. Só tem esse pedaço por enquanto. E a palavra de Deus, assim que ele faz isso, eu vou continuar mais um pedacinho aqui. Então disse-lhe: lance a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aleluia. Aí isso mostra para mim e para você que um deles reconhece, na continuação da leitura, ele reconhece aquele feito. Um deles disse: eu já vi isso em outro tempo. Eu já vi esse milagre acontecer em outro tempo. E o mais interessante é que o discípulo que dizia que mais amava, já tinha abandonado seu ministério. Depois no caminhar do estudo você vai entender porque eu estou te falando que ele tinha desistido do seu ministério. E na parte B fala assim: e aqueles discípulos que Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque havia despido, e lançou-se no mar. E quando um disse para ele que era o Senhor, porque reconheceu aquela obra que ele tinha feito, que só havia um profeta, como eu disse, que tinha feito aquele milagre dos peixes, porque foi quando Deus chamou Pedro para ser pescadores de alma. A Bíblia vai dizer que Pedro vestiu a roupa e pulou no mar. E naquele dia Jesus estava dizendo para todos eles: por que vocês estão tristes? E para nós também hoje. Por que estamos tristes? Por que estamos abalados? Os discípulos estavam tristes, abalados, estavam às vezes covardes, escondido de fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Porque quando Jesus estava discipulando eles ali, eles não aguentaram, porque foi tão devastador o que aconteceu com o Salvador, ter morrido na cruz, que eles pararam no meio do caminho.
Eles ficaram tão chateados com aquela situação, imagino eu, falaram, não, o Salvador foi morto naquela cruz. E por isso que ele estava triste e desanimado. Todos eles abandonou seu chamado, se esconderam. Quando a crise se instalou, aqueles homens que declaravam amor, havia voltado a fazer aquilo que antes fazia. Pedro era pescador, ele voltou a pescar. E nós percebemos que Deus não arrancou dele aquilo que queria, por mais que achasse que era discípulo, por mais que dissesse que amava Jesus, Jesus ainda não tinha arrancado dele o amor verdadeiro. O amor dele não era verdadeiro porque não foi Jesus que tinha tirado isso de dentro dele. É aquele que dizia que amava, que andava por ele, na palavra vai dizer que continuando a palavra, que andava por ele, caminhava com ele. E Pedro, numa passagem dele, fala que até morreria por Jesus. Ele falou que até morreria por Jesus. E aí entendemos o processo. Aí conseguimos compreender algumas verdades. Por que declaramos com a nossa boca, falamos de forma tão clara dos sentimentos que temos por Deus, mas nosso comportamento não condiz com o que minha boca fala. A gente fala que ama a Deus por tudo, mas a gente não consegue viver essa verdade, esse amor verdadeiro. Porque quando o amor não é genuíno, você não consegue. Porque o amor, quando ele é genuíno, você ama a Deus pelo que ele faz, não pelo que ele é. E os discípulos e Pedro amavam ele pelo que ele faz, o que ele fazia naquela época, não porque ele era. E Pedro diz, estou pronto. Pedro o tempo todo falar com Jesus, estou pronto para morrer por você. Estou pronto para ir até a morte com você. Mas lá em Mateus 26, se alguém quiser abrir, parte do versículo 31. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, quando Jesus avisa para ele, ele diz, seu amor, Pedro, ainda é humano. Porque eu não arranquei de você aquilo que eu tenho de arrancar de você. Seu amor é humano. E a Bíblia nos mostra isso, que está lá em Mateus 26. Se quem quiser abrir só. Pedro dizia o tempo todo, estou pronto, Senhor, estou pronto. E lá em Mateus 26, 31, no versículo 33, disse-lhe Pedro, ainda que venhas ser um tropeço para todos, nunca seria para mim. Em algumas traduções fala que pode ser que todos os outros abandonem, mas eu jamais te abandonarei. Pedro falava isso com Jesus o tempo todo. Pedro achava que estava pronto, mas Jesus sabia que o amor dele não era verdadeiro. E continuando ali em Mateus 26, no 35, no 34, ele fala, aí Jesus replicou assim, replicou-lhe Jesus, imagina Deus olhando para dentro do olho dele, falando, Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É tremenda essa passagem, porque Deus já sabia, Jesus já sabia que não tinha arrancado de Pedro aquilo que ele necessita de arrancar de nós. Pedro ainda não era aquele que dizia que era. Por isso que no início eu pedi para você falar com seu irmão, você não é quem você pensa que é. Porque o amor do homem, o amor do ser humano é falho. Você diz que ama, mas eu amo demais aquela pessoa, mas se aquela pessoa vacilar com você na caminhada, você já não ama mais,
você vira as costas, não quer cumprimentar, às vezes não quer seguir mais. E isso é eu e você, que disse que largaria tudo para amar o Senhor. E o nada que você perdeu já tirou você da presença. E o nada que nós perdemos já tira nós da presença dele. Às vezes a gente fala que largaria tudo para servir o Senhor. E Deus sabe que a gente não está pronto. Jesus sabe que nós não estamos prontos. Nós estamos caminhando para ficar. E o nada que a gente largou já tira da presença dele. Eu percebo que nós mesmos nos julgamos o tempo todo. Achamos que não somos merecedores de Deus. Ao ponto que às vezes esse julgamento próprio nosso nos afasta da presença do Senhor, nos afasta da presença dele. Eu não sirvo, eu não presto, eu dá tudo errado. Aí Deus deixa essa passagem tremenda de Pedro. Aí eu te digo, por que você está agindo como Pedro? Por que estamos agindo como Pedro? A obra não vem de nós, vem dele. O chamado é dele, ele que capacita. E continuando em Mateus 28, 26, no versículo 58. Lá fala que quando Jesus está sendo levado, vou adiantar, quando Jesus estava sendo levado, a primeira parte fala assim: Pedro seguia ele de longe. E Pedro seguia Jesus de longe. Assim como muitos de nós. Assim como muitos de nós nesse tempo. Que por mais que nós estejamos no ambiente de Deus, por mais que a gente estamos seguindo Ele, mas nós estamos de longe. Seguindo Jesus de longe. Assim, em Mateus 26, 58 fala que quando Jesus estava sendo levado, Pedro seguia ele de longe. Aí eu continuo fazendo o que Pedro faz. Jesus tem sido aprisionado o tempo todo, sendo levado o tempo todo pelos nossos pecados. Não é só naquela época. Mas a gente segue Jesus de longe. A gente fica seguindo ele de longe. A diferença daquela palavra é só o contexto. Jesus tem morrido o tempo todo por nós, por nossos pecados, mas nós temos seguido eles de longe. E não conseguimos, às vezes, hoje, você falar assim: mas por que eu segui de longe? Porque às vezes a gente errou no meio da caminhada e esse amor que não era verdadeiro, que não era genuíno, que não conseguiu gerar de Deus, não conseguiram gerar em nós algo que Deus queria, nos leva às vezes a desanimar na caminhada, a pecar diante do Senhor. E o pecado é que faz a gente seguir Jesus de longe. Porque não tem coisa pior para um jovem, na sua adolescência ali, na juventude, em pecar e continuar na presença de Deus. É difícil, porque o pecado nos julga o tempo todo. O pecado fala assim: você não é digno, o inimigo fica acusando o tempo todo, você não é digno de estar na presença de Deus. Você lembra o que você fez antes de você chegar aqui no culto? Você lembra o que você fez antes de você subir no altar? Mas assim como Jesus foi para Pedro e os seus discípulos estavam ali pescando, Ele vem para nós aqui nessa noite e dizer para cada um de nós que tem jeito. Ele não desistiu de nenhum de nós. Eu não vim aqui para apontar, eu não vim para acusar. Eu vim falar que Jesus falou com Pedro daquela forma: eu te amo, eu nunca te abandonei. No momento que ele foi ali naquele barco, ele foi falar isso para Pedro, que ele apareceu. E ele fala com nós hoje: eu nunca te abandonei, eu nunca te rejeitei. Eu nunca desanimei em te levar por caminhos que vai te tratar para que eu consiga tirar de você algo que necessito, algo que é para mim. A gente tem que aprender o tempo todo. E lá em Mateus 26, 75, eu estou caminhando na Bíblia e diz a primeira parte lá que... Deixa eu abrir aqui para acompanhar com vocês aqui. No versículo 75,
Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. Às vezes estamos pensando, às vezes eu imagino que quando Pedro estava naquela hora que falava que faria tudo por aquilo por Deus, por Jesus, e quando Jesus foi morto e o galo cantou, ele lembrou: não, eu fracassei, eu errei. Na hora que ele mais precisou do meu amor, na hora que ele precisou mais de eu falar assim, aquilo que eu te falava era verdade, Pedro seguiu ele de longe, negou ele, e a palavra de Deus vai nos falar que Pedro chorou amargamente. Não era um choro qualquer, não era um choro simples, não era um remorso. Ele sentiu que aquela hora que Jesus mais precisava dele, ele negou Jesus. E às vezes, por isso que eu te falei que Pedro tinha largado seu ministério. Às vezes foi por esse ato que Pedro falou assim: não, eu não sou digno de estar na presença dele. O dia que ele mais precisou de mim, eu neguei ele. E ele falou comigo que eu ia negar, e eu neguei ele. Por isso que Jesus voltou naquela praia para dizer para ele: o pecado é tão sujo na vida nossa de hoje, que às vezes nós não conseguimos nem ouvir a voz de Deus. Deus volta o tempo todo na nossa praia para nos chamar, mas nós não conseguimos reconhecer. E como diz aquele que amava, foi João que gritou: é o Senhor, por causa do feito que ele tinha feito do milagre. Aí Pedro pulou no barco, não pensou nem 2 vezes. Porque ele estava tão triste, angustiado pelo que ele tinha feito, que ele não estava conseguindo ouvir mais a voz de Deus. E às vezes é eu e você. Às vezes nós erramos, pecamos e desistimos. Ficamos fracos. E hoje eu estou aqui como um vaso seu para dizer que Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para dizer para você que te ama, que Ele sabia tudo que está acontecendo, Ele não desistiu de um de nós. E vou continuar no versículo 15, no 12. Continuar. E o Senhor, eu vou continuar no 7, no 8. Mas os outros, aí, pelo que eu estava falando, o Senhor, no 7, continuar no 7. Aquele discípulo que Jesus amava diz: Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque a havia despido, e lançou-se ao mar. Mas o outro discípulo vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Vamos passar para o versículo 12. No mesmo 21, aí vou pular o 9, o 10 para 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum discípulo ousava perguntar quem ele é, porque sabia que era o Senhor. Por mais que Jesus tinha feito aquilo, ninguém ousava perguntar quem era, porque sabia que nenhum homem é capaz de fazer o que ele fez. E continuando no 13, Jesus tomou o pão, deu-lhe de igual a modo e o peixe. E aqui no 14 confirma que Jesus era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E Jesus continua a falar com Pedro. No versículo 15 ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este outro? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus mostrava para ele que mostrava para mim e para você que Pedro ainda não estava pronto. E na sequência, no 16, ele tornou a perguntar de novo, pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Deus está aqui nessa noite perguntando: Pedro, tu me amas? E no versículo 17, pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E minha palavra diz que Pedro entristeceu, porque ele tem dito pela 3ª vez: tu me amas. Aí eu imagino que quando Pedro entristeceu, ele lembrou
que ele fez antes que Jesus estava indo para a crucificação. Ele lembrou que tudo aquilo que ele falava, não, eu ia na cruz por você, eu morreria por você. E aqui a palavra de Deus fala que ele entristeceu. E Jesus perguntou, tu me amas? Aí na segunda parte ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Tu sabes. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo, Jesus. E Simão se entristeceu quando Jesus perguntou isso. Jesus queria ouvir dele, era isso, irmãos. Que ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que o amor dele não era verdadeiro. Ele sabia que aquele amor que ele sempre falou que Jesus, que fazia, acontecia, não era o verdadeiro que Deus, o amor verdadeiro que Deus queria ouvir da boca dele. Jesus queria estar dizendo para Pedro que, Pedro, tu me amas mesmo? Aí Deus pergunta para nós essa noite, Jesus, nós amamos eles mesmos? Nós amamos Jesus mesmo? O pouco que a gente pede, a gente tem largado a Ele, nós amamos Jesus mesmo? Tu sabes que quando Ele fala, Senhor, tu sabes de tudo, e Deus consegue arrancar dele, Ele quis dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que o meu amor é corrupto, meu amor é fácil de ser enganado. É isso que Ele quis dizer para mim e para você. E Deus sabe que o nosso amor, às vezes, é corrupto. Dependendo da situação, a gente vai vacilar, a gente vai negar Ele, assim como Pedro. Mas o Senhor nos deu essa palavra para que nós possamos estar aqui nessa noite, para nós não vacilarmos na presença dEle. Jovens, mulheres, homens de Deus, você que nessa caminhada esqueceu daquela essência que trouxe você diante de Deus, que te encheu de gozo, de paz no início da sua caminhada. Peça o Senhor, assim como Ele fez com Pedro, Jesus, conseguiu arrancar dele aquilo que verdadeiramente Ele queria ouvir. Que nós não viemos falar da boca para fora, Jesus, eu te amo. Que a gente vem lembrar que o amor tem que ser verdadeiro. E quando você tiver num convite, vamos ali fazer algo de errado, você fala, não, eu amo Jesus, eu não vou fazer isso. Eu não preciso disso. A palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Não deixe que o inimigo trabalhe para fazer você desanimar, desistir na presença do Senhor. E que possamos, cada dia mais, deixar que o Espírito Santo de Deus, que nos convença do juízo do pecado e da justiça, arranque de nós algo que agrade a Deus. Porque por nós mesmos nós somos falhos. Por nós mesmos nós não conseguimos. Nosso amor é falho, é corrupto. É fácil de ser enganado. É só mais uma festa. É só mais uma balada. É só mais um final de semana. Semana que vem eu vou lá e conserto. E se Jesus falar, filhos, e aí, o que você tem? Que a gente possa ouvir a voz de Deus. E Deus me mostra que a partir desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele foi quem verdadeiramente ele deveria ser. E depois disso, a passagem de Pedro é tremenda, tudo que ele fez na Bíblia, tudo que Deus usou ele fazer, até a sombra dele curava, de tanta unção, porque Deus conseguiu arrancar dele aquela verdadeiro amor, o verdadeiro amor por ele. E na palavra vai dizer que Pedro era tão digno daquilo que o Senhor fez na vida dele, que ele falou que não merecia morrer, que Jesus sabia que ele ia morrer crucificado, assim como Jesus foi. Mas ele falou que não era digno de morrer como Jesus, com as mãos para cima. Que ele morresse, mas que ele morresse na cruz de cabeça para baixo. Porque nem nisso ele era digno. Aí a gente vê que o Senhor conseguiu arrancar dele aquilo que Ele quer arrancar de nós. O amor verdadeiro, a sincera conversão diante dEle. É sermos cristãos de verdade. É amar o próximo como a nós mesmos. É estar diante do Senhor. Não desanimar. Sei que tem muitas coisas que não desanimam. Ainda mais para o jovem, voltado para o jovem. Eu sou jovem, fui jovem. Continuo sendo jovem, todos nós somos jovens.
os pratos vêm aparecendo mesmo, o inimigo te oferece. O inimigo sabe muita coisa da gente, ele sabe aonde que a gente peca. Ele sabe aonde que é a nossa fraqueza, e por isso que ele usa as pessoas para que te ofereça a sua fraqueza. Que é onde que a gente não conseguimos levantar um altar para Deus, entregar para Deus, falar: Deus, eu não consigo sozinho. Mas Jesus está aqui nessa noite para dizer que Ele está aqui, Ele te ama, Ele não desistiu de você, Ele tem um propósito na sua vida, Ele não vai desistir, assim como Ele não desistiu de nenhum dos seus discípulos. E se for preciso Ele fazer um milagre para que você reconheça que Ele é o Deus da sua vida, Ele vai fazer para te mostrar que Ele te ama. Amém? Essa é a palavra que Deus me confiou nessa semana, e que Deus possa continuar trabalhando no nosso coração, que possamos estar cada dia mais diante da presença do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, a pastora Dilma, e que nossa conexão jovem venha a ser cada dia mais forte na presença do Senhor. Que o Senhor consiga arrancar de nós aquilo que Ele deseja, uma geração santa e eleita, uma geração forte. E a palavra dele venha se cumprir, porque jovem, vos escolhi porque sois forte.